Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui. Para hoje bater um papo com um medalhista olímpico e agora também medalhista de ouro no Mundial de Atletismo, Caio Bonfim, na marcha atlética. Caio, seja muito bem-vindo, parabéns pela conquista, tudo bem? Tudo bem? É um prazer poder estar falando com vocês. Obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso, Caio. Caio, queria começar aqui pedindo para você contar como é que estão sendo esses dias. Pós-medalha de ouro nos 20 quilômetros, medalha de prata nos 35. Conta um pouquinho de como estão sendo esses dias aí de repercussão, de contato com o público. Então, quando você chega em casa, né? Já lá no Japão, os japoneses parabenizando e tudo, você fica, caramba, o que que tá acontecendo? E aí, poxa, você chega em casa na sua cidade, já tem uma festa, né? As pessoas te recebendo no aeroporto. Aí depois eu fui para a Kobe Expo. Então ali a comunidade esportiva brasileira tava ali junto. Então, poxa, aí mais carinho, aí volto para minha cidade de fato mesmo e andar nas ruas, né? As pessoas sempre parabenizando. Isso é muito legal, né? Trabalho sendo reconhecido. Eu vou curtir no momento, assim. Eu tenho um pouco de vergonha às vezes, né? Porque às vezes a pessoa chega, poxa, ela assistiu, deu emoção, ela tá feliz em te ver. E você não conhece ainda ela, assim, aí eu fico assim, meio, meio travado, mas aí depois eu vou me soltando. Tá se acostumando ainda, mas com certeza É. vão vir mais conquistas aí. Caio, queria que você relembrasse um pouquinho do início da sua carreira, quando você começa a competir, começa a dar os primeiros passos ali na marcha atlética. Quais eram os seus objetivos ali? O que você imaginava para o seu futuro? Com a mente que você tinha naquele período de início de carreira, o que você buscava? Eu era um menino, né? Tinha 16 anos, né? Você fica 2 anos em cada categoria, né? Então, sub-18, fiquei 2 anos, sub-20 mais 2 anos, né? Então, primeiro você quer ver se você é bom naquilo ali, até qual é o seu talento disso aí. É o primeiro objetivo, né? Eu consegui ser campeão brasileiro, aí recordista brasileiro, fui campeão sul-americano. Terminei uma vez, acho que esse categoria sub-18 eu terminei o ano em segundo no ranking mundial. Fiz um tempasso, cara, 42 minutos 18, assim, foi um som aí. Caramba, eu acho que eu sou bom nisso aí, velho. E assim, eu sempre fui muito competitivo, então pra mim era um sonho estar realizado. Eu me sentia vivo, sabe? Aí você entra na pista e vai competir contra os caras e tal, aí você treina, aí você quer voltar pra casa treinar mais. E aí, esse era o meu sonho, assim, de ver então onde vai. Eu fui pro juvenil, aí tem um novos objetivos. Aí eu era um sub-18, agora eu vou pegar os caras mais velhos, né? Que eu tinha sido sexto no Mundial Sub-20, sendo sub-18. Então já, poxa, então já, eu acho que eu sendo sub-20 agora, tô mais maduro, mais velho, vai. Aí eu fui campeão pan-americano, fui segundo do mundo novamente. Aí fui pro campeonato mundial, fui quarto. Era um sonho ganhar a medalha. Caramba, chorei tanto, chorei tanto. E eu queria ser medalhista. Eu passei a última volta em nono. Fiz a última volta incrível. Passei 5 caras, assim. Foi lindo, assim, mas eu fui quarto. E aí você vai pro adulto. E aí, o que que você quer no adulto? Porque toda reportagem com esse, né? Poxa, aí eu fui recordista brasileiro sub-20, campeão sul-americano sub-20, segundo do mundo, quarto no mundial. A promessa, né? E aí você fala, cara, eu quero deixar de ser uma promessa, porque agora eu tô no adulto, é os caras, né? É os brabos. E deixa de ser 10 quilômetros, vai pro 20. E, é 2011 isso, né? O ano dos Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial de Atletismo. E aí nós fomos conversando bem devagarzinho e tal. Daqui a pouco a gente acerta uma prova, acerta a segunda prova. Eu faço índice para os Jogos Pan-Americanos, que é muito difícil. Jogos Pan-Americanos é difícil de ir, tá? É um dos torneios mais difíceis de estar no atletismo. E vou pro Campeonato Mundial. Aí o sonho realizado. E aí o sonho de ser atleta olímpico, né? Quero ser um atleta olímpico. Minha mãe foi 7 vezes campeã brasileira, né, da marcha atlética. Mas ela nunca foi atleta olímpico. Então a gente sabia que era assim, era o degrau máximo, cara. Que dificuldade, né? Ano de 2012, que dificuldade. A gente viajou o mundo inteiro. Aí teve uma prova na Rússia que eu fui muito bem, fiquei 5 segundos do índice, cara. Era 1h22:00. Eu fiz 1h22:05. Caramba, 5 segundos, não acredito e tal. Aí no Troféu Brasil a gente fez, e aí tornar atleta olímpico, assim. E aí esse era os sonhos, assim, de poder cada vez evoluir mais, reafirmar os objetivos. Eu sou movido ao desafio.
Então, qual é o desafio agora? É essa, vai, vamos. E, e eu queria ver, é o que eu te falei, eu queria ver até onde meu talento podia ir. Essa era a brincadeira e eu tô nessa brincadeira aí até hoje. Acho que a vida te mostrou que você pode ir muito longe, graças a Deus, né? Por competência, por talento. Mas, cara, você fez um resumo bem legal da sua carreira. Mas eu queria que você contasse um pouquinho das dificuldades, porque a marcha atlética ela não é, nunca foi uma modalidade muito vista ou com muito investimento. Isso você falou, né, da relação com a sua mãe, que já conhecia muito bem dessa modalidade, também de te apresentar as dificuldades, né? O que você mais enfrentou assim de barreiras para que você conseguisse fazer esse caminho que você fez até onde você queria? Cara, vou ser bem sincero com você, todo mundo fala da parte financeira, né? Mas pra mim foi o apoio moral. Porque assim, a marcha atlética não precisa de ter rio de dinheiro, né? Ainda mais nas categorias de base, que a gente compete só no Brasil, e os campeonatos internacionais você vai pela seleção, e aí, né, ela cobra os gastos, né? Meus pais, meu pai é funcionário do Banco Central, professor da Fundação Educacional, então não me faltava em casa, né? Não era aquela coisa que, tipo assim, eu fazia o esporte que era o meu único escape, né? Então, o financeiro naquele momento não era o que pesava, né? Na verdade, você ganhava pouco por falta da valorização, que é esse apoio moral que eu tô te falando. O que é esse apoio moral? Né, que eu usei essa palavra aí bonita, né? Na verdade. É que onde eu ia, não tinha apoio, cara. Aonde eu ia. Então, se eu fosse marchar na rua, eu ia ser xingado. É assim, era fato. Então, com 16, 17 anos, poucas vezes a gente ia na rua. Uma vez por semana. Marchava numa BR assim, já sabe, pronto pra piada, pronto pra gozação, pronto pra gigamento, beleza. Aí você vai pra escola. Cara, ninguém entende. O professor não entende, cara. Você acorda às 5h30 da manhã, vai pra escola, estuda à tarde, tem fisioterapia, tem treino, aquela loucura. Aí você viaja pra competir. Cara, viajar pra competir, eu ficava feliz por um lado, ficava triste por outro. Oh, finalmente, vou competir. Mas os professores não gostavam, cara. Não gostavam, e eu não era o aluno nota 10, porque se eu sou aluno nota 10, passa pano, né? Eu só aquele aluno mediano, estudava lá para passar na prova, tava ali tentando aprender, mas eu não era destaque, aquela coisa, então eu sempre tava correndo atrás no boletim. E aí, professor, você viajou, aí eu não vou repor prova. Aí tem uma lei que me protege, eu tinha que entrar com a lei na escola. Já o ambiente é horrível, né? Você tem que fazer isso, aí repõe, aí o professor não gostava, fazia uma prova super difícil, fazia um comentário, fazia uma piada. Cara, uma vez um professor me chamou lá na mesa dele, falou, Caio, você acha que vale a pena mesmo você ser atleta? Porque você tá perdendo as provas, tá falando isso. Você tem ganhado pelo menos algum torneio aqui em Brasília? Ele me fez essa pergunta. E eu lembro de responder assim, sim, professor. Isso aí. Foi o ano que eu terminei segundo do mundo. Entendeu? Então, cara, teve uns jogos escolares que não tinha marcha atlética, que é outro apoio que eu tô te falando, que não tem valorização, não tinha marcha atlética. E o menino da escola lá, muito bom, ganhou o Brasiliense de judô. Aí tinha uma faixa da escola, parabéns, fulano, ganhou o Brasiliense de judô. Eu era campeão sul-americano de marcha. Entendeu? Então eu sofria muito isso. Aí você vai pra churrasco da família. Meus tios próximos sempre foram, por causa da minha mãe, sempre souberam e apoiaram. Mas sempre tem um cara ali, né, mais distante, que fala, e aí? Mas você vive de quê? Eu falei, não, de marcha atlética. Tá, mas você trabalha de quê? Você tinha que ouvir essas coisas. Então onde você ia, né, não é me vitimando, mimimi, é pra galera entender, cara, que parece que você é um músico que toca com a plateia e ela não tá lá, pô. Entendeu? Ah, mas sua família não tava. Tava, ela é a galera do bastidor que faz o show acontecer, entendeu? Então, esse apoio, agora, dentro de casa eu tive. Dentro de casa eu tive. Meu mãe e meu pai eram aquele apoio moral. Tô falando de apoio moral. Vamos, você é bom, você sabe pra onde você quer ir. Vamos mostrar, o Brasil não vai valorizar. Marcha atlética, a gente não tem cultura disso. Você vai ter que ganhar eventos importantes pra popularizar. Essa era a conversa. Mas isso foi a parte que você perguntou pra mim. Qual foi a maior dificuldade? Essa. Pô, você tem 16, 17 anos. Eu amava futebol, joguei futebol nas categorias de base. Você troca o esporte mais popular do país pro menos popular. E aí você olha e, cara, você sabe que se você fosse jogador, você dava ingresso, tava todo mundo lá, tava todo mundo atrás de você. E você fazer grandes coisas, porque assim,
Eu com 16, 17 anos, eu já tinha uma média de 18 quilômetros por dia. Entendeu? Então, você estudar, passar de ano, ó, eu fiz o ensino médio, eu não reprovei, eu fui para a faculdade, eu fiz meu curso de educação física. Não é que eu tava brincando, eu tava fazendo. O plano A sempre foi o estudo, na verdade. Não era o plano B, se desse tudo errado eu tinha um estudo, era o plano A. E eu fui estudando e tal, mas a galera não via. Quando eu vou para a Olimpíada de Londres, parece que eu deixo de ser vagabundo. O professor até me apresentava assim na sala, ó, nós temos um atleta olímpico aqui na nossa sala, o Caio Bonfim. Eu, caramba, eu tô começando a me enxergar aqui. Então esse apoio aí no começo foi muito chato, esse apoio de valorização, porque você tá, era você com você mesmo, sabe aquele compromisso que você tem com você? E isso foi muito forte, é, mas assim, isso me fortaleceu de fato, fez parte até da minha identidade, de resiliência, de entender o que eu quero, de não precisar do aplauso, também não precisa da. A crítica também não te mata. Isso me forjou como pessoa também, entendeu? É muito legal esse relato, porque às vezes as pessoas te veem ali no pódio agora, né, depois do Mundial e tal, nas Olimpíadas também, e às vezes né, a galera acha, ah, mas ele chegou ali e tal, não teve nenhum problema, a vida foi fácil, e acho que as pessoas ainda têm muito essa visão dos atletas, né, em geral. E é muito legal você contar essa história, assim, esse caminhar, porque mostra também como é que é, né, de passar pela BR e ser xingado e de falar, não, cara, eu vou atrás, eu quero, é isso que eu quero e vou atrás. E, Caio, como é que você está se sentindo sendo esse representante da marcha atlética e apresentando a marcha atlética para cada vez mais pessoas? E aí, a gente está falando, a gente fala mais de Olimpíada e Mundial, porque são os principais campeonatos, mas você já vem conquistando resultados muito importantes. Como é que você está sendo assim? Como é que você está se sentindo sendo esse cara de espalhar a marcha atlética pelo país? Cara, essa é uma medalha que eu tenho que não tá nas prateleiras. É um sonho realizado, porque eu acabei de falar aí da minha luta e agora, e é engraçado que não aparece aquela galera das antigas, esses professores não mandam mensagem, porque eles sabem. E Mostra, hoje, mostra a medalha para eles agora. você falou, ó, velho, eu tava caminhando aqui, cara, eu só queria só um pouquinho de ajuda. Eu também não era, eu sempre fui um cara com um pouco de personalidade, assim, inquieto, né? Um cara que vai 30 km por dia, né? O cara, imagina ficar sentado na sala de aula, então eu também não. é, é, mas, assim, pra mim é um sonho, cara, poder falar da marcha atlética. Eu acho que, eu falei do xingamento na rua, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem essa característica de levar tudo na piada. Eu acho que é um jeito de lidar com os problemas da vida. Eu entendo perfeitamente. Aí você tá ali com um dia difícil, passa um cara rebolando, aí você faz uma piada e alegra e tal. Eu entendo tudo isso, né? Eu sei que às vezes passa do respeito. Mas o brasileiro, ele quer ter alguém pra torcer. Entendeu? O que é marcha atlética? Vamos ligar com a TV lá, vamos assistir beisebol. Entendeu? Não, tem um cara, tem um primo, tem um amigo, tem um brasileiro, ele tá se destacando. E aí, total diferença, até no futebol. Entendeu? Se você. Eu não acompanho Série D, eu não acompanho Série B. Cara, pega um time pra torcer ali. Ou pega um amigo que tá no time, você começa a torcer. E eu acho que foi isso que aconteceu um pouco na marcha, né? Acabou, tem um brasileiro aí. Quem é esse brasileiro aí? Pô, ganhou medalha na Olimpíada. Caramba, deixa eu ver aqui quem é esse cara. Ah, é da minha cidade, não é? Entendeu? Então lá no Mundial a galera tava assistindo, né? Por causa ali da Olimpíada, dos Jogos Pan-Americanos, né? Que vai criando essa rede. E eu fico tão feliz, cara, de poder falar da marcha atlética pra quem gosta de esporte, né? Pra quem gosta, né? Porque quem não gosta é igual o estilo musical, né? Você gosta do estilo de música, você não escuta, você vai lá no perfil do cara criticar. Então, e eu tenho recebido um carinho que eu tenho ficado feliz disso. A galera, poxa, eu tenho torcido, pô, eu recebi um vídeo de um cara chorando. é, Assistindo minha prova, que a esposa filmou. E ele falou: caramba, eu amo isso aqui, pô, um brasileiro tá aí. Isso é muito bacana, poxa, porque você vê que a galera tá vibrando com você, tem uma história junto com você ali, né? Então, pra mim, tem sido um sonho poder fazer o meu esporte, que eu amo tanto, ser reconhecido de alguma forma, ou as pessoas entenderem, né? Então, isso pra mim, é gratificante. É legal demais estar fazendo isso super bem, não só com os resultados, mas também, né, pela sua postura, pela sua humildade que a gente percebe aqui facilmente. Caio, vamos falar um pouquinho do Mundial de Atletismo agora, realizado em Tóquio, onde você foi prata nos 35 e ouro nos 20. Conta um pouquinho dos bastidores ali né, da competição. Você comentou numa entrevista recente que não é tão comum disputar as duas provas, né, num período tão curto ali de espaço e tal.
Conta um pouquinho desse bastidor, dessa decisão de não, eu vou insistir nas duas. E também ali a sua sensação ao cruzar a linha de chegada, né? A gente viu você um pouco surpresa ali, pô, primeiro e tal. Conta um pouquinho de tudo isso, desse momento especial na sua vida. Então, eu já tinha feito dois mundiais com 20 e o 35. Só que o 20 era o primeiro. Eu fiz a Olimpíada do Rio quando eu fui quarto, né? Eu fiz o 20 e o 50 em 7 dias. Um eu fui quarto, outro fui nono. Então fui bem. Eu sempre gostei e sempre acreditei que eu não acertei o 35. Caramba, ainda não acertei. Essa é a minha prova, hein? Eu ainda não acertei. E eu já tinha feito um 35 uma vez. E naquela semana eu fui fazer alguns treinos e tava muito bem. Parece que o 35 me fez bem. E eu comentava nos bastidores que se tivesse um 35 primeiro que o 20, isso ia me jogar pro. Cara, incrível. E aí, um dia aparece lá, calendário de prova, 35 vai ser primeiro. Eu lembro que um treinador, Luiz Paulo, lá do Rio de Janeiro, eu conversava isso com ele, e ele falou, Caio, ó, do jeito que você gosta, né? E o 35 vai ser primeiro. Eu falei, caramba, velho, eu vou fazer isso aí. E aí, na hora que você senta no papel para planejar, você vê que também não é tão fácil, né? E ali até agradeci o Comitê Olímpico pós-Olímpico, ali o Mundial, porque eu pedi ajuda do Comitê Olímpico e da Confederação Brasileira, porque eu precisava. Fisioterapeuta eles convocam, né? Faz parte. Mas eu queria um fisiologista na delegação, para colher ali sangue, informações de inflamação, para a gente melhorar essa recuperação. Porque se ele não fosse assim, eu fosse por mim, no feeling. Eu podia ir para os 35, não ganhar nada, me cansar e perder o 20. A chance de ganhar medalha no 20. Mas eu acreditava que eu tinha um sonho de ganhar a medalha no 35. O presidente da confederação, Vlamir, ele é ex-atleta, né? Eu falei, Vlamir, tu já ficou numa prova de fora que tu ficou assistindo da arquibancada e falou, cara, se eu tivesse lá, eu tinha ganhado medalha? Eu tenho essa sensação que se eu assistir ela, eu ia ganhar uma medalha. E eu vou ficar falando pra mim, não vou me perdoar, eu preciso. Mas eu quero que vocês me ajudem. Cara, foi muito legal porque realmente teve esse apoio. Eu acho que eu tava até mais perto do ouro no 35 do que no 20. Foi mais surpreendente ganhar o ouro nos 20, que a galera fala, sua prova é o 20, né? Pô, se você ganhou medalha no 35, a gente já sabia que você ia ganhar, você ia bem nos 20. Mas não era bem assim. O 20 tinha o Yamanishi, que é um japonês, que ele é bicampeão mundial e recordista do mundo, competindo em casa. E o cara tava no auge da forma dele, tinha acabado de bater o recorde mundial. Então, assim, como ganhar desse cara na casa dele? No 35 não tinha, né? Tinha outro japonês, que foi recordista mundial, tinha um canadense, mas a gente sempre tá no bolo deles ali. E aí, vem o 35 e vem essa baita surpresa, né? De conseguir fazer uma prova, fizemos bem inteligente, estratégica, ficamos mais atrás, sem se cansar tanto. Os caras foram quebrando com aquele calor de Tóquio e a gente é prata. E aí vem o trabalho para recuperar o corpo, tem que recuperar o corpo. Agora, né? Agora conseguimos, né? Tiramos um peso na prova, você consegue já uma medalha. E aí trabalhamos muito. Foi uma semana de muito trabalho para recuperar o corpo. E eu acho que ainda não cheguei 100% mesmo assim, porque o 35 foi absurdo. Mas fisiologicamente nós conseguimos, né? As taxas de inflamação, de desgaste muscular, os estoques de carboidrato, todos estavam igual quando eu fui antes da prova do 35. Então a gente chegou ali como se não tivesse feito o 35, né? E ali vem a grande prova, né? A gente tá bem, faz a estratégia perfeita, tamo rápido no final, e aí vem essa surpresa de eu não saber, porque esse japonês, o Yamanishi, que eu comentei, tava muito na frente. Ele foi punido e ele quando é punido, ele não tá no meu raio de visão. Então quando eu faço a curva e vou pro estádio, eu não vejo mais ele. Então eu acho que ele tá na frente, então eu não vi ele entrando. Minha mãe tentou me avisar, porque ela saiu do posto de abastecimento, foi correndo pro estádio, porque, né, ela chegou no final da prova, ela tentou me avisar, eu só vi Yamanishi. Então Yamanishi pode ser muitas coisas, ele tá na frente, vai atrás do Yamanishi, sei lá o quê. Mas ela tava dizendo, Yamanishi foi punido, você é o ouro. E quando eu entro no estádio, já achei meio estranho, porque tava meio silencioso. Pô, o japonês ganhando, ninguém tá falando nada. E aí, quando eu quebro ali, que eu tô preocupado com os caras não chegarem em mim, né? Quando eu quebro assim a curva, olho pra faixa, falo, mas eu fui prata semana passada e não teve faixa, faixa é só pro primeiro. Rapaz, será que eu tô ganhando essa prova? Aí eu olho, não encontro a Yamanishi, olho pro telão, tá lá eu primeiro, aí eu passo, né? Aí eu ajoelho, poxa, eu me emociono e falo, cara, eu vou conferir pra não pagar mica aqui, né? Deixa eu conferir. Aí perguntei, né? Tinha um pessoal da nossa confederação lá.
Ele jogou a bandeira, fez: eu sou o segundo, eu sou o primeiro. E primeiro, cara. Falei: meu Deus, eu vou comemorar. Aí quando eu viro, a mulher já coloca a medalha no meu pescoço. Aí eu falei: cara, agora eu vou. Eu tava vibrando só pra ter chegado bem. Agora eu vou vibrar o ouro mesmo. Pô, sou campeão do mundo. E aí quando eu vou, minha mãe chega também no estádio, eu vou lá na arquibancada. Então foi essa. A ficha foi caindo, assim. Não é que, não sabia, não sabia. Na hora da faixa, eu não sabia. Então ali faltando uns 50 metros, eu não sabia. Aí ali vai caindo a ficha até a hora de eu ter a certeza mesmo e vou comemorando. Então essa é a verdade da história. Não, mas foi, nossa, foi muito legal acompanhar a sua conquista, a sua emoção ali, não só nos 20, mas no 35 também. E, Caio, eu queria que você contasse também, porque essa conquista sua agora no Mundial tem várias histórias, você já tá contando algumas aqui. E tem também, eu tô vendo você com aliança. Tá É, tá casado, aqui, tá né? aqui. Tá casado ainda, né? Tô, tá colado Tá agora. colado, não cai mais. Caio, conta um pouquinho dessa história também, da perda da aliança, que também foi muito curiosa. E o pessoal queria saber, né, como é que essa aliança foi parar tão longe ali de Tóquio. Pois é, cara, ali no quilômetro 3, 4 de prova, eu perdi peso do 35, óbvio, né? A gente se recupera, eu reponho o carboidrato, a parte de líquido, mas vai afinando ali, primeiro nas extremidades, né? Então, no meio da prova ali, eu pego uma esponja para me refrescar, jogo água em mim. Quando eu jogo a esponja, a aliança vai junto. E ali eu fico pensando: caramba, como é que eu faço para pegar? Porque eu vi ela no chão, né? Passei mais uma vez na volta e vi ela no chão, depois não vejo mais. Tentei avisar a organização, achei que ela podia ter pegado, né? A mulher que estava ali recolhendo as esponjas. E eu até brinco, cara, isso é verdade, cara. No meio da prova, eu falei bem assim: cara, eu vou ter que ganhar uma medalha aqui pra minha esposa, a Juliana me perdoar. Aí quando foi o ouro, eu já falei: pô, tá aqui, ó, vai ter que perdoar. E aí eu não vi mais a aliança, falei: caramba, cadê essa aliança e tal? Quando acaba a prova e tudo, falo pra imprensa e tal, o Japão, eu dei entrevista pra imprensa japonesa, pra World Athletics também, né, que tinha tem uma página, né? E aí viralizou ali em Tóquio. Teve pessoas que ficaram até a noite procurando minha aliança. Então as redes sociais, os japoneses, eu andava na rua, eles perguntavam: achou? Eu falei: não. Então o povo japonês foi muito legal nisso. E eu tava com muita fé, né? Que eles podiam encontrar, tá no Japão, aquela coisa toda. E aí eu fui no Achados Perdidos, eram umas 4 horas da tarde, eu saí pra premiação. Antes de eu ir pra premiação, eles falaram: Caio, não tem nada aqui, não estamos sabendo. Aí fomos pra janta, na janta eu perguntei e eles falaram: achamos. Tá em Osaka. Osaka? A gente deu um Googlezinho rápido. Pouquitos que eu conheço a aliança. Eu falei: não sei. E aí, no outro dia de manhã eu fui lá e falou: ó, tá vindo de Osaka, vai chegar de tarde. Aí eles mandaram uma mensagem: 6 horas da tarde ia chegar pra eu ir buscar. E aí eu fui buscar, recebi, me entregaram, não falaram nada. E a imprensa brasileira que foi atrás, que me informou que a pessoa que achou era um turista. Ele tinha um evento de tarde em Osaka. O trem-bala saía meio-dia, minha prova acabou 11, foi sexta-feira pro Brasil, mas foi sábado lá pra gente. Acabou às 11h20, né? Então meio-dia ele pegou um trem-bala, lá eles têm um novo trem-bala que faz 500 km em 1 hora, né? Então é a distância pra Osaka certinho. Aí ele foi pra Osaka, lá ele entregou pra polícia. E a polícia, porque ele não podia perder, né? Então ele não queria perder tempo, levou com ele. E aí ele deu pra polícia, a polícia mandou pra uma transportadora, a transportadora mandou pra organização e eles me entregaram. Então, essa é a história, que como minha aliança sumida foi parar em Osaka. E manteve o E engraçado, casamento. chegou 6 horas da tarde, eu saía do hotel pro aeroporto 8 horas da noite, então foi tudo certinho, Foi tudo cara. certinho, cronometrado pro casamento ficar em É. pé ali e com a medalha também. Caio, agora eu queria que você contasse um pouquinho do que você espera daqui pra frente. A gente tem Los Angeles chegando daqui 3 anos, parece longe, mas passa voando, você sabe bem disso. O que você está pensando agora para as próximas competições? Como é que você está se preparando agora já com essa bagagem ainda maior, não só de resultados, mas também de experiências? Então, eu trabalho por temporada, né? Então, cada temporada tem a sua demanda maior. E cada temporada é um degrau para chegar até os Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos ele é diferente de tudo. Então, olhando para Los Angeles, claro, quando você ganha uma medalha de ouro, é o mesmo discurso que eu falei ano passado. Você é medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, você está no seu auge, cara. Então vamos para cima, né? E aí conseguimos aí o ouro. 2 medalhas mundiais, né? Não só o ouro. Então vamos continuar trabalhando. Ano que vem tem Mundial de Marcha Atlética em Brasília, em abril. Então é cedo, né? Poxa, o Mundial de Atletismo foi em setembro, então em abril é mais cedo, então tem que preparar o corpo mais cedo. E aí vamos
Em 2027, um ano super importante, né? Porque tem Jogos Pan-Americanos, tem Campeonato Mundial, e aí vem Los Angeles. Então, esse é o pensamento, né? Para preparar o corpo para chegar na melhor maneira possível nessa Olimpíada. Caio, você falou, pra gente já ir finalizando, você falou muito sobre essa importância e do seu sentimento de estar levando a marcha atlética para cada vez mais pessoas. Mas como é que você enxerga o legado que você está deixando no esporte, não só na marcha atlética agora, falando um pouquinho mais abrangendo assim, de ser esse cara de as pessoas torcerem, como você falou, de saber que você está ali representando bem o Brasil. Como é que você se sente levando esse legado e deixando esse legado para os jovens que vão passar pelas mesmas dificuldades que você passou, pela falta de apoio? Como é que você se sente sendo esse cara assim? Cara, primeiro eu fico muito feliz. Eu sou um amante do esporte, cresci ouvindo e vendo tudo que podia. E aí você passa num corredor e o Bernardinho fala com você, ou você, no mesma reportagem, tá na frase junto com o Joaquim Cruz, né, o Claudinei Quirino com 3 medalhas, você também, né, o próprio Pio agora. Você tá com esses grandes atletas, é reconhecido pela nação esportiva brasileira. Tudo é muito, muito legal. É, E aí tem as responsabilidades disso também, né? E meu sonho é fazer com que não só, né, a marcha atlética, mas o atletismo, que é meu esporte, e a bandeira minha, que é né, é todos os esportes, que a gente possa ter condições melhores, né, para essa juventude. A gente sabe que o Brasil tem uma matéria-prima, a gente sabe que a gente revela também, mas a gente sabe que muitos ficam pelo caminho que a gente podia dar mais oportunidade. É uma discussão muito complexa, né, de políticas públicas e de consciência esportiva também, porque às vezes a nação não tem estrutura, não é só a política que não tem estrutura, a família não tem estrutura, ou a pessoa não tem estrutura para tanto talento, né, emocionalmente às vezes. É, então, meu sonho é poder ajudar e fortalecer isso tudo para que melhore as condições, para que eles tenham mais oportunidades, para que a gente revele mais atletas, né, principalmente para a marcha atlética. Então, eu fico feliz de alguma forma ajudar e sinto essa responsabilidade de contribuir também, né, para que a gente possa ter mais, com a voz, né, que vamos ganhando, poder lutar, né, para essas próximas gerações. E é muito legal poder te acompanhar, poder te conhecer, bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Desse, como eu te falei, da humildade que você demonstra nas suas falas, e é muito legal. Caio, parabéns mais uma vez por essas conquistas, mas não só por isso, por todo esse legado que a gente está falando aqui. E obrigado por conversar com o Sport Buzz. Volte sempre, quando estiver por São Paulo, é só chegar na nossa redação e a gente bate um papo de novo. Primeiramente, é um prazer. Obrigado pelo convite. É importante esse tipo de programa, de iniciativa, porque dá voz para a gente, poder falar do nosso esporte, isso é muito bacana. Então, fico feliz de fazer parte disso, vocês terem me convidado. Todo sucesso para vocês, conte comigo sempre. Obrigado, Caio. A gente vai estar sempre na torcida. Galera do Sport Bus, esse foi o papo com o Caio Bonfim, medalhista de ouro no Mundial de Atletismo, medalhista olímpico, ele já tem um monte de medalha. Os professores não mandaram mensagem, mas ele ganhou as medalhas e tá com história para contar. E você também, obrigado por assistir essa entrevista. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. E seguir o Caio nas redes sociais. Fala seu arroba pra galera, Caio, por favor. Caio Bonfim S. Perfeito. Segue lá, acompanha e torce para a gente. Bora, vamos nessa. E também siga o Sport Bus, arroba Sport Bus BR. Fechou? Abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.